Oi pessoal, essa é a 10ª aula de um curso online de percepção. Esse curso está dividido em módulos, então cada sensação ele possui um módulo. A gente está falando sobre visão e essa aula é sobre percepção de cores. Eu dividi essa aula em 4 vídeos, esse é o terceiro de 4, em que a gente vai falar de teoria tricromática, que foi a primeira teoria que surgiu para a gente tentar entender a visão. E ela surgiu lá no século XIX. Quem propôs ela foi o Thomas Young, depois esses pressupostos eles foram reafirmados pelo von Helmholtz. Ambos eles foram médicos e físicos. O Thomas Young era britânico, o von Helmholtz ele era alemão. Então, esses pesquisadores, esses pensadores da época, eles foram muito importantes para a área de percepção. Eles deram diferentes contribuições. E eles influenciaram os primeiros psicólogos, né, que eram tidos psicólogos experimentais. Influenciaram, inclusive, Wundt enfim, que é tido como o pai da psicologia enquanto área do conhecimento autônomo, né? Mas, enfim, o que o Young e o Helmholtz eles tiveram como proposta, né? Eles postularam que a visão de cores ela depende da atividade de 3 mecanismos receptores diferentes. Então, esse é o ponto-chave. Então, 3 mecanismos receptores eram responsáveis pela visão de cores nos seres humanos. Isso parece tanto quanto elementar, mas na época não se sabia nem como funcionava o sistema nervoso, não tinham descrito como que era um neurônio, né? A gente não tinha neuroimagem, não tinha eletrofisiologia, então as ciências naturais estavam num processo de franca ascensão, mas ainda a gente não tinha acesso a como funcionavam os sistemas sensoriais. Então, basicamente, os dados que eles tinham eram por meio de setups experimentais muito inventivos. E um deles foi a combinação de cores, né, que é um procedimento psicofísico. Nesse procedimento aqui, o que fazia? Você tinha um campo de comparação, onde, por meio de um espectrômetro, você produzia uma luz de determinado comprimento de onda, que isso, consequentemente, tinha uma cor. Então, suponhamos que nesse campo de teste, você tinha um espectrômetro produzindo uma luz de 500 nanômetros. E aí o participante, ele tinha acesso a 3 espectrômetros, em que esses 3 espectrômetros eles estavam convergindo numa mesma área, então você tinha um efeito aqui de adição para a produção dessa luz, né? E esses 3 espectrômetros eles estavam ajustados em tamanhos de comprimentos de ondas diferentes, e o sujeito ele podia ir ajustando, e a tarefa dele era ajustar esses espectrômetros até que esse campo de comparação que ele estava formando, por meio da emissão dessas 3 luzes com composições espectrais diferentes, fosse igual, perceptualmente igual a esse campo de comparação. E o que eles perceberam é que não era possível combinar todos os comprimentos de ondas com apenas 2 comprimentos de onda. Era preciso pelo menos 3. Ou seja, precisava de pelo menos ajustar 3 espectrômetros aqui para que você formasse uma luz que era perceptualmente semelhante, perceptualmente igual, indiferenciável. Então, a partir disso, a proposta era de que a visão de cores ela necessita de 3 mecanismos receptores, cada um com diferente sensibilidade espectral. Essa tarefa aqui de combinação de cores ela é utilizada até hoje, e é interessante que é possível realizar a avaliação de algumas disfunções da visão por meio desse paradigma aqui. Então, quem é daltônico, é possível realizar essa combinação de cores com apenas 2 canhões de luz. Quem é monocromata, com apenas um. Então, ainda é válido para a gente tirar algumas conclusões e fazer a avaliação. Então, de modo geral, é dado que o padrão de atividade nos 3 mecanismos resulta na percepção de uma cor. Mas isso foi lá no século XIX. O interessante é que só em 1960, com a fisiologia já desenvolvida, que essa teoria ela recebeu um suporte que não era comportamental, mas que era biológico. Então, para tratar disso, eu só retomo
Aqui, as duas células que a gente tem, que elas são fotossensíveis, a gente tem bastonetes e a gente tem cones. Os cones, só lembrando, eles que são os responsáveis pela visão de cores. Tá? E o processo para codificação, para transdução da luz é o seguinte: uma vez que a luz ela chega no olho, vai lá na retina e ela atinge esse segmento externo aqui do cone, por exemplo, você tem uma isomerização, que é uma alteração de forma do pigmento visual, que ele é formado pela retinal aqui e pela opsina. E por meio dessa isomerização isso dá enfim, início a um efeito em cascata que vai, por fim, ter como resultado a despolarização desse fotorreceptor. O que foi encontrado é que essa opsina aqui, ela existe em tamanhos diferentes nos cones. Então existem 3 tamanhos diferentes, 3 tipos diferentes de opsina nos cones. E cada uma desse tipo de opsina vai ter uma sensibilidade que vai ser diferente. Então o pico de sensibilidade vai se dar em diferentes pontos do espectro da luz visível, que a gente consegue ver por aqui. Então aqui o que a gente tem no eixo X é o comprimento de onda visível, né, que vai de cerca de 400 a 700, então essa é a porção da luz que a gente codifica, né, a luz visível, e aqui em Y, no eixo Y, a gente tem a proporção relativa de luz absorvida. Um detalhe é, quanto maior a absorção de luz, maior vai ser a despolarização, maior a taxa de disparo. Tá? E foi encontrado que a gente tem 3 tipos de pigmentos. Então, o pigmento S, né, que tem um pico em ondas curtas, o M, pigmento em ondas médias, e o L, pigmento em ondas longas. Então, são 3 tipos de cone. Cada cone tem um pico em um diferente ponto aqui desse espectro de luz visível. Então, o cone S, né, de ondas curtas, o pico máximo de absorção são comprimento de onda de 419 nanômetros. Cone M, que tem esse pigmento M aqui, o cone M, né, que tem esse pigmento com opsina de um tamanho que vai ter um pico de absorção em 531 nanômetros. E o pigmento que absorve ondas longas vai ter seu pico em 558 nanômetros. Então foi essa a evidência fisiológica, só na década de 60, por meio de fisiologia, que foi possível evidenciar esses 3 tipos de cones com pico de absorção de luz em pontos distintos assim, do espectro de luz visível. E como que isso é codificado? Vamos pensar o seguinte: uma vez que você tem 3 diferentes tipos de cones que eles vão responder a essa luz, a percepção de cor ela vai se dar pelo padrão de disparo desses 3 tipos de cones que a gente tem. Então aqui é uma representação gráfica de como que seria a resposta, né, a taxa de resposta, a taxa de disparo desses 3 tipos de neurônio. Então aqui essa setinha aqui, esse cone, é um cone, né, que está sendo mostrado. L que é o cone sensível para ondas longas, cone sensível para ondas médias, perdão, aqui o cone sensível para ondas curtas, para ondas médias e para ondas longas. E o tamanho aqui desse cone está relacionado com a taxa de disparo, tá certo? Então, se você tivesse um espectrômetro que produzisse uma luz azul, esse cone S ele dispararia muito mais que os outros. Você ainda teria um disparo aqui em cone M e em cone L praticamente nada. Quando você tivesse uma luz verde, você teria um disparo muito maior desses cones M em relação aos outros. Uma luz vermelha, você teria um disparo muito maior desse cone aqui que ele tem esse pico de absorção aqui para ondas longas. Para amarelo, cones de ondas médias e longas. E quando a gente tem uma luz branca, você tem uma taxa de disparo alta, praticamente semelhante para os 3 tipos de cones. Se fosse um cinza, você teria a mesma taxa de disparo, assim, só que menor, mas relativamente igual entre os 3 tipos de cones. Então, uma vez que ocorre essa codificação do sinal,
de cor, né, de comprimento de onda, o comprimento de onda em si, ele passa a não fazer sentido mais. Isso é traduzido em taxa de disparo nos diferentes tipos de cones. Assim que a gente vai traduzir cor. E é por isso que a gente passa a entender o que é metamerismo. Metamerismo a gente já passou por isso, só que eu não cheguei a falar. Então, por exemplo, quando eu estava falando de combinação de cores aqui, onde você tinha três luzes que estavam formando uma única luz, essa luz aqui, fisicamente, né, ela não era diferente dessa. Então aqui você tinha uma luz de 500 nanômetros e aqui você tinha uma sobreposição de uma luz de 420, uma de 560 e uma de 640 nanômetros. Então, em aspectos físicos, elas eram diferentes, mas do ponto de vista perceptual, era igual. Por quê? A partir do momento que isso é codificado, a taxa de disparo desse padrão de estimulação e desse físico é o mesmo. Então, isso é um metamerismo. Metamerismo é quando ocorre que você tem duas cores que elas são iguais do ponto de vista perceptual, mas elas são formadas por comprimentos de ondas diferentes. E a explicação pelo fato de elas serem perceptualmente iguais é porque o padrão de disparo em que ocorre a codificação nos três tipos de cones, ele é o mesmo. Então aqui, por exemplo, a gente tem dois comprimentos, aqui a gente tem uma luz com um comprimento de onda de 580 nanômetros, e aqui a gente tem duas fontes de luz, uma de 530 e uma de 620 nanômetros, que perceptualmente ela é igual à outra. Isso ocorre porque a taxa de disparo em cada receptor aqui, então isso é como se fosse uma unidade arbitrária convencionada. Então a taxa de disparo em S, em M e em L é a mesma para esses dois tipos de estimulação física. Então o padrão de disparo é igual, a percepção vai ser igual. Isso é um metamerismo. Então o básico da teoria tricromática da visão é isso. E a partir disso a gente consegue entender alguns aspectos clínicos relacionados a déficit e cegueira para percepção de cores. Existem aquelas pessoas, esses são casos que não são comuns, né, mas que elas são monocromatas. Esses monocromatas eles não têm cones. Uma vez que eles não têm cones, e a gente sabe qual que é a relação funcional que a gente guarda com os cones, a gente sabe que essas pessoas que são monocromatas, elas têm baixa acuidade visual. A gente viu isso na aula de processamento neural de visão. E a gente sabe também que elas vão ter uma alta sensibilidade à luz. Então, pessoas que são monocromatas precisam de algum tipo de adaptação para melhorar a acuidade e também elas precisam de algum tipo de proteção relacionada à alta sensibilidade à luz. Outro tipo de condição clínica são os dicromatas. Esses dicromatas eles não têm um tipo de pigmento visual, eles não têm um tipo de cone. Então pode faltar eles não podem, às vezes não produzem ou cone S, ou então cone M, ou então cone L, né? E existem também pessoas que são tricromatas, mas elas são anômalas. Então a produção de um tipo de pigmento ela pode estar diminuída. Então em uma tarefa, por exemplo, naquela de combinação de cores, ela utilizaria uma combinação de cores diferente de uma pessoa que ela é tricromata e não tem nenhuma deficiência em produção de pigmento visual. Então ela se sai diferente, ela tem uma percepção diferente, embora ainda tenham três tipos de cones, mas com uma certa deficiência na produção de um ou mais tipo de pigmento visual. Eu vou entrar dentro aqui dos dicromatas, que é o que a gente conhece por daltônicos, né? Então a gente tem três tipos de daltonismo. Então um tipo de daltonismo ele afeta cerca de ele é uma herança relacionada ao sexo, então esse tipo de herança aqui ela tá no cromossomo X, então acomete muito mais homem do que mulher. Isso acontece para protanopia. Na protanopia existe uma ausência do pigmento L, então aquele cone que ele codifica, que ele tem uma alta absorção para comprimentos de onda longo.
Então, só para comparação, aqui seria uma cena que ela é visível para uma pessoa que é tricromata, e aqui uma pessoa que ela é dicromata, que ela não tem o cone L, que ela não possui esse pigmento L. Tá vendo que a coloração em vermelho ela não é capaz de perceber. Então, ondas médias e longas vão ser percebidas mais ou menos com a mesma tonalidade. Uma coisa muito interessante é que existem dicromatas que é dicromata em um olho e tricromata em outro olho. É uma condição clínica muito atípica, mas esse tipo de pessoa auxilia bastante a compreender as diferenças entre uma visão que ela se dá a partir de 3 tipos de pigmentos ou 2 tipos de pigmentos. Então, essas pessoas elas são estudadas para isso. Enfim, quem tem protanopia tem dificuldade para discriminar verde, amarelo e vermelho. E essas ondas longas as pessoas não vão perceber em cores alaranjadas, avermelhadas. Essas pessoas que não têm esse pigmento L, elas percebem um azul, né, quando tem comprimento de onda curto, mas à medida que você vai tendo comprimento de onda médio, ele vai percebendo como cinza. Então, e a cor ela vai aumentando, diminuindo a saturação. Então você tem uma diminuição da saturação até que em determinado ponto aqui do espectro de luz que é visível, em mais precisamente em 492 nanômetros, você tem o que é chamado de ponto neutro, que a pessoa percebe como cinza. Então, se você tiver um espectrômetro em 492 nanômetros para quem não tem o pigmento L, vai perceber como cinza. E outra característica é que ondas médias e longas são tons de amarelo, e à medida que vai aumentando o comprimento de onda, esse amarelo ele vai perdendo o brilho. Então essas são características de quem tem protanopia. Outro tipo de daltonismo que ele é semelhante é a deuteranopia, em que ocorre pela ausência desse pigmento, desse cone com o pigmento M que absorve ondas médias. A gente vê que perceptualmente é semelhante, né? Quem tem a ausência do pigmento L e o M, tá vendo? Esse ponto neutro aqui ele é um pouquinho diferente. Se quem não tem o pigmento L em 492 nanômetros, para quem não tem o pigmento M, o ponto neutro é de 498 nanômetros, ou seja, se uma pessoa com deuteranopia ela foi estimulada com um espectrômetro de 498 nanômetros, ela vai perceber como cinza. Tá certo? Então você tem essa transição de azul, à medida que vai chegando no ponto neutro, ela vai percebendo como cinza, um azul mais saturado e depois tons de amarelo. Essa pessoa tem dificuldade para discriminar vermelho, laranja, amarelo e verde. E tem um tipo que é bem raro, estatisticamente é muito mais difícil de encontrar, são pessoas com tritanopia, que elas têm ausência desse pigmento para ondas curtas, então ela tem dificuldade para perceber ondas curtas, né? Então ela tem dificuldade para discriminar azul e amarelo. Tá vendo que quem tem tetanopia já consegue perceber vermelho, rosa e tal, mas não vai perceber transição daquelas cores de comprimento de onda curto e médio. Então essa pessoa tem dificuldade para discriminar azul e amarelo, por exemplo. Então esse é um caso bem mais difícil de se encontrar. Então, isso são alguns aspectos clínicos que estão relacionados com os 3 tipos de pigmentos visuais que vão caracterizar esses 3 tipos de cones que a gente tem. E que a gente viu que esses 3 tipos de cones, isso é a base fisiológica do que foi encontrado na teoria tricromática, em que você tinha 3 mecanismos, 3 sistemas que formariam essa visão de cores que a gente tem, que teve como base os estudos do Helmholtz lá em 1800 bolinha. E é isso, gente. Só um detalhe, a gente chega a ver isso em aula prática, a gente já viu, né, os cachorros e gatos, né, e alguns primatas, que eles não são tricromatas, eles possuem visão de cores sim, é só que eles são dicromatas, então eles percebem
o mundo mais ou menos assim também. Eles não têm um cone para ondas longas, né? Isso quer dizer que eles têm uma visão de cores, mas não uma visão de cores como a nossa, humanos, que nós somos tricromatas, né? Então eles não percebem em preto e branco. Isso é de vez em quando a gente vê as pessoas comentando e falando isso. A gente tem alguns testes para medir, que é possível avaliar se existe algum tipo de daltonismo. O teste mais clássico são as pranchas de Ishara. Quem tem algum tipo de daltonismo, então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade para diferenciar ondas médias e longas, por exemplo, não consegue perceber o número 8 aqui, ou então o número 5. A gente vai ter pranchas também para quem não tem aquele pigmento para quem tem deuteranopia, enfim, você tem pranchas para qualquer tipo os 3 tipos de daltonismo. E esse é um teste bem clássico, antigo já, mas enfim, que funciona e é muito conhecido. Existem outros testes para cores também, que a gente não vai falar nesse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou falar da teoria dos processos oponentes. Beleza, gente? Então até a próxima.